Então, nós temos o denominador e nós temos o numerador. Denominador e temos o numerador. O denominador. O que é um denominador? O que é um denominador? O que é denominador? O que um denominador faz? Agora é a vez de vocês. O que um denominador faz? O que é um denominador? É o número 10, 10, pô? Não entendi. É o número 10, 10? O número 10, 10? 10. Denominador. É um número o quê? É contado de 10 em 10. Ah, de 10 em 10? Sim. Não, te entendi. Entendi. Não. Não, assim, ó. Tu tá dizendo contagem de 10 em 10. Não, eu tô querendo que tu associe a palavra denominador. O que faz? O que faz um denominador? Olha só, se eu te pergunto assim, o que faz um padeiro, o que tu me responde? Faz pão. Faz pão. O que faz um marceneiro? O quê? Um marceneiro. Um padeiro, o Alex respondeu assim, um padeiro assa. Tá, um marceneiro ele trabalha com madeira, né? Certo? Móveis, né? Mas a gente tem que associar a palavra, né? Mas um padeiro, eu acho que é excelente, né? Ele vai trabalhar com pão, certo? Realmente. Um doceiro, o que um doceiro faz? O que um doceiro faz? Hã? O que um doceiro faz? Doce. Doce. E o que um denominador faz? O que um denominador faz? Nós temos que procurar um dicionário. Vou dar uma pausa aqui então para vocês procurarem um dicionário. Oi? Denominador, muito bem, ó. O Evandro respondeu ali, tá, Marcele? O que um denominador? O que um denominador faz? Ele denomina. Então me dá um exemplo de alguém que é um denominador. Alguém? Vocês conseguem me dar um exemplo? Alguém que denomina? Conseguem me dar um exemplo de alguém que denomina? Uma pessoa que denomina? Meu Deus, cara. Tá bom. Peraí, senhor. Vocês sabem, o professor denomina? A Marcele disse ali, o professor denomina. Tá, é verdade. É claro. Tá. Quer ver? Não, eu não estou falando de número, eu estou pensando, Deus denomina, Deus denomina, né? Mas é interessante, né? Que Deus chegou e falou para Adão assim, tá vendo, Adão, esses animais que estão ali, as plantas e tudo mais,
Pois é, agora tu vai dar nome para cada um deles. Deus não está ali em Gênesis? Sim ou não? Tá, né? Sim ou não tá? Tá ou não tá? Tá em Gênesis. Deixa eu ver aqui. Vou até verificar aqui com vocês. Um pouquinho. Estava em Pedro, vamos lá em Gênesis. Gênesis 1, por exemplo. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre, mas o Espírito parava e disse Deus, haja luz, viu Deus que a luz era boa, Deus chamou o dia. Olha só, Deus é denominador, olha só, ali Gênesis 1, versículo 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. O que Deus fez? Denominou, né? Chamou a luz de dia, tu vai ser dia. Tu que é luz, tu tá vendo? Tu que é luz aí, passou correndo ali, volta aqui. Tu que é luz, tu vai ser dia. Então se eu dominar teu nome de Fabinho, vai ser Fabinho, então. Sim, se tu me chama de Fabinho, tu é um denominador, tu tá dando um nome para mim. Agora teu nome vai ser Fabinho, entendeu? Agora, se tu tem essa autoridade de dar um nome para mim, tu é um denominador. Tá? Não tem tanta autoridade assim. Pois é, né? Eu vou te dizer que o meu pai foi um denominador, a minha mãe também foi um denominador, porque quando eu nasci, até teve umas discussões assim de nome, eu nem vou falar para vocês um dos nomes que eles queriam me dar. Não, eu vou falar assim para vocês. Sabe que meu irmão mais velho, o nome dele é Wagner, né? E daí passou pela cabeça dos meus pais de me dar o nome de Fagner. E daí um dos dois chegou e disse assim, acho que não vai ser legal, né? Não. Quem sabe, já que é Fagner, vai dar Fábio, pronto. Começa com Fá também. Daí assim os meus pais denominaram, me deram este nome. Quase que o meu nome foi Fagner. Mas deixa eu continuar aqui, Fez Deus o firmamento, separou as águas, ali no 7. No 8, chamou Deus ao firmamento de céu. Deus é denominador, né? Chamou de céu. E foi à tarde, manhã, o segundo dia. E Deus disse, ajunte-se em um só lugar as águas. Chamou Deus ao elemento seco. E disse Deus, produz a terra relva. No 12, a terra, pois, produziu. No versículo 13, foi à tarde, amanhã, o dia terceiro. Haja luminares, sirvam os luminares. Fez os grandes luminares, firmamento, acho que está no 13. E à tarde, produzam as águas. Frutificai. Disse Deus, produz. Já estou lá no 23. Deus fez os animais. No 26 ele chamou Jesus ali, ali no versículo 26 Deus chama Jesus assim e diz assim para Jesus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eu vou te denominar André. Bom, Alex, para tu me denominar André, tu tem que ter essa autoridade, tá? É a mesma coisa que eu falei pro Evandro, tá? Mas é impressionante ali, né? Que disse Deus ali no 26, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele começou a conversar ali com o Espírito Santo e com Jesus ali, Deus falando ali, né? Vamos fazer a nossa imagem e semelhança, o que vocês acham, Jesus? Pode crer. E o Espírito Santo chegou e disse assim, era disso que eu estava pensando agora, né?
Criou o homem à sua imagem e à semelhança, em Deus abençoou, frutificai e multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Ali no 28 eu estou, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhe mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como as árvores em fruto de semente, ser-vos-ão para mantimento, e todos os animais da terra, aves do céu, tenho dado. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Deixa eu ver aqui, tem mais, espera um pouquinho. Assim foram acabados os céus e a terra, completado, descansou, ali no versículo 3 ali do capítulo 2. Depois ele fala sobre a formação do homem, né? Ali no versículo 7, capítulo 2. Só um pouquinho. Depois ele restringiu ali no versículo 16, ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Deixa eu ver. Serventes. Tá, olha só. Capítulo 2, versículo 20, 19, tá? Gênesis 2, capítulo 19. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Idônea é parelho, né? De igual autoridade, que ele estava falando. E é bem importante esses versículos aqui, e por isso que eu estava falando isso para vocês, porque quem denomina tem uma autoridade, tem autoridade sobre aquele que deu o nome, né? Então por isso teu pai e a tua mãe, eles são responsáveis por ti, ele te dá um nome porque ele tem autoridade sobre ti. E daí ele fala no final ali do versículo ali que o homem não tinha uma idônea, e não é, e quando fala de idoneidade não está falando assim de pessoa que tem um bom caráter, um caráter bom, né? Que haja conforme, né? É agir conforme, mas além de agir conforme, é de ter uma autoridade igual, né? E daí ele fala ali da mulher. Tá? Então ali no versículo 20 ali, a ajudadora idônea é para que ele pudesse ter do lado dele ali uma denominadora, certo? Alguém que dá nome. Denominador é alguém que dá nome, que denomina. Então na fração, o que tu tem no denominador é aquele termo que denomina. Na verdade, tu vai ver que denominador da fração é o que dá nome para a fração. É aquilo que dá um nome para a fração. Embora o denominador numa fração seja um número, e por isso muitas vezes nos engana, né? A gente pensa como um número e não pensa como alguém que dá nome, a gente faz algumas confusões. Então, a fração ela é formada por dois termos, tá? E esses dois termos, eles são separados por um traço que é o traço da fração. Um é o denominador, que é o que dá um nome para a fração, e o outro
vai ser o numerador, que conta as partes da fração. Numerador, numera. O que faz o numerador? Ele numera, tá? Ele conta. Então, numa fração tem duas partes, dois termos, um que dá nome e o outro que conta. Legal isso, né? Muito bom, ó. Uma parte conta e outra parte que dá nome, tá? Em uma fração, o denominador é o número abaixo do traço. Não é só o número abaixo do traço, né? Ele dá nome para a fração, tá? Muito melhor do que tu pensar, ele está abaixo do traço, eu consigo. Não, associa o conceito, a palavra denominador dá nome, tá bem? O denominador, além de estar abaixo do traço, ele indica um nome, tá? Ele dá o nome da fração, indica quantidade de partes iguais, em que o todo, a tua unidade foi dividido, o teu inteiro foi dividido. Já o numerador, que fica na parte de cima, ele conta as partes consideráveis. Um conta e o outro dá nome, tá? Um conta, a parte de cima conta, a parte de baixo dá nome na fração. Então, 3 quartos, por exemplo, 3 quartos, e por isso que é chamado, isso aqui eu te falo o número, né? O número é 3. E aqui, ó, tu não fala o número 4, ó. Tu fala quartos, né? Quartos. Isso aqui é uma forma de dar nome, tá? Escrever desta forma, tu não fala assim, ó, 3 quartos, né? Tu fala 3 quartos, tá? Isso aqui é uma forma de dar nome para a fração. Então, se tu tem essa fração em que o numerador é 3 e o denominador é 4, o que te indica isso? Que essa fração aqui, ela tem um tipo. O tipo dela é esse tipo aqui, ó, quartos. É o nome associado a essa fração. E essa parte aqui, ó, conta quantos desse tipo tu tem. Tá? A parte de cima conta quantos tu tem desse tipo. Quantos quartos eu tenho? Eu tenho 3 do tipo quartos. Ó, 2 do tipo quartos. Então eu tenho 2 do tipo quartos. Eu posso ter 5 do tipo quartos? Bom, eu vou precisar de 2 inteiros para representar 5 pedacinhos do tipo quartos. Tá? Então o denominador dá nome para a fração. Que tipo de fração é essa? Que nome ela tem? Ela tem o nome quartos. Quantos deles eu tenho? Eu tenho 3 do tipo quartos. Adão foi um denominador. Então tá, observe, numerador é a parte de cima, então, o 8, né? Conta quantos do tipo 16 avos tem, tá? Que é o denominador aqui, esse tipo de fração é o tipo de fração 16 avos, tá? Então, no caso da pizza ali, né, o numerador conta o numerador 8 conta quantidade de pedaços de calabresa, não, né? 8 de marguerita ali, conforme o desenho, a não ser que tu altere ali, né? Sobre um total de 16 pedaços que a pizza está dividida. O total que tu divide inteiro vai dar um nome para a fração, né? Fração como comparação de quantidades, é uma outra forma de ver fração que não, na verdade, não vai diferenciar. Outra situação em que utilizamos frações é quando
comparamos quantidades de alguns objetos com o total de objetos considerados. Observe, 6 do total de 18 dos bombons da caixa são de chocolate branco. Então, não tem muita diferença, mesma ideia, tá? Então, tu sempre tem que comparar o total, né? Ó, os chocolates brancos estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do total de 18, se contar aqui, são 6 vezes de 3, dá 18 bombons, né? Então, compara aqui 6 no total de 16. Na figura ao lado ali, ó, está considerando a quantidade de balões amarelos do total de balões, né? Pode representar em forma de fração também, ó. 2, total de 2 no total de 11 balões. Vamos ver se a gente conta 11. Vamos riscando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, tem uma bem no cantinho aqui. Um balão bem no cantinho. 11 balões. 2, 11 aves, né? O denominador 11, que é o total de balões, dá nome para a fração, né? Dá nome para a fração. Ok? Fração como quociente, que é aqui que a gente começou, certo? Associando na reta numérica. Uma fração como o resultado de uma divisão. Esse é o conceito primitivo da fração, tá? Técnico primitivo. A fração como quociente de dois números naturais pode ser vista em situações de divisão. Observe. João quer dividir 7 barras de chocolate entre seus 3 filhos. Quanto cada um irá receber? Então, a minha unidade é barra de chocolate. Eu tenho quantas? 7 barras de chocolate. Eu quero dividir para 3 pessoas. Então, 3 filhos. 7 dividido em 3. Né? Então, quer dizer que eu posso pensar em terços. Frações do tipo terços. De denominador 3. Para conseguir distribuir 7 barras. Né? Então tá, olha só, a ideia é a seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cada uma das barras eu divido em 3 pedaços. Aqui e aqui, ó. Certo? Ou eu posso pensar 2 chocolates para cada um e resta um chocolate aqui, ó, para eu dividir em 3 pedaços iguais. Então, cada um vai receber 2 chocolates e mais uma terça parte de um outro, né? Então, mas na verdade, se eu for representar, porque daí eu não estou representando tudo em fração, eu estou misturando parte inteira. Se cada um vai receber 2 chocolates e um do total de 3 partes, né? Eu não estou usando a anotação de fração, eu estou usando aqui uma mistura entre quantidade inteira e quantidade em forma de fração. 2 chocolates inteiros e mais uma terça parte de um chocolate. Ou eu poderia pensar, como eu dividi todos os chocolates? Como eu dividi todos os chocolates em 3, os 7 chocolates eu dividi em 3, eu posso pensar que cada um deles recebeu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada pedacinho desses aqui é do tipo terço, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais esse pedaço aqui, ó, 7 do tipo
terços. Então, cada um vai receber 7 dividido em 3 partes iguais, tá? 7 terços, ou 2 chocolates inteiros e 1 terço. Esta barra foi dividida em 3 partes iguais, só a última barra ali que ele dividiu em 3 partes iguais. Mas eu já adiantei para vocês que essas aqui não precisavam, né? Então cada um, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, essa parte vai para o primeiro, essa aqui para o segundo e essa aqui para o terceiro. Só uma barra foi dividida em 3. Mas daí tu pode fazer 2 chocolates. Aqui ó, no desenho ao lado está mostrando aqui a quantidade de chocolates de cada um. Cada um recebeu 2 chocolates e uma terça parte. 2 chocolates e uma terça, 2 chocolates e uma terça. Na verdade, 2 chocolates e uma terça parte são 7 terças partes. Porque cada chocolate são 3 partes, né? Então 3 partes, 6, mais 3 partes, 6 partes, mais uma parte, 7. Do total de 3 subdivisões. Ok? De acordo com o esquema acima, cada um dos 3 filhos receberá 2 barras inteiras, que foi o que eu falei para vocês, de chocolate e ainda 1 terço. Tá? Observe que cada barra pode ser dividida em 3 partes iguais, ou seja, 3 terços. Isso aqui é um chocolate inteiro, ó. 3 terços. Então, cada um receberá um chocolate mais outro chocolate. Esse chocolate aqui, ó, são 3 pedacinhos do total de 3, é um chocolate inteiro. Esse aqui também é outro chocolate inteiro, 2 chocolates inteiros aqui, ó. E aqui ainda um pedaço, aquele último chocolate dividido em 3 pedaços, uma daquelas partes foi para um dos filhos. Então eu tenho 3 mais 3, como eu contei para vocês ali, 6, mais 1, 7 do tipo terços. Tá? Cada um desses pedaços aqui, ó, é do tipo terços, tem o nome terços. Então cada filho ganhou, na verdade, quantos terços nessa barra? 3. Quantos terços nessa barra? 3. Então essas 2 barras juntas tem 6 terços. Mais esse pedaço do último chocolate, 7 terços. E é justamente o que ele queria fazer, né? Ó, dividir 7 por 3. Então é uma ideia de divisão, 7 terços barras de chocolate. Cada filho, então, recebeu. Tá? No exercício 1, então, vou deixar vocês resolvendo, então, pit stop bem rapidinho. No exercício 1, observe o círculo dividido em partes iguais e responda as questões. Qual é a fração do círculo que corresponde às partes pintadas? A verde, a laranja, a azul. Lembra que a parte de cima conta e a parte de baixo denomina. A parte de baixo dá nome, certo? Então tá, ó, eu vou deixar a figura em foco. Vocês têm aí os itens A, B, C para fazer, certo? Dá uma pausa aqui. Retornando então. A parte verde, então, representa quantas partes são? São 8 partes subdivididas? 1, 2, 3, 4. Cada parte, então, é o que a gente chama de oitavo, certo? Cada parte a gente chama de oitavo. A parte verde é apenas 1 oitavo. Tá? 1, 2, 3, 4, sim, 8 partes. Tá? E a parte laranja, certo? A parte laranja, que é essa aqui, ó, são 2 do tipo oitavos. Tá? E a parte azul, então, a parte azul
tem que completar, né? Se aqui eu tenho 2 partes, aqui eu tenho mais uma parte, 3 partes, aqui, então vai me restar, na verdade, para o azul, que é o que complementa, né? 5 oitavos, né? São 5, 1, 2, 3, 4, 5 oitavos, tá? Então, respondendo a parte verde. A parte verde, se acertasse direitinho ali nas posições, eu seria o cara mais ion, né? Então, 1 oitavo, na parte laranja, 2 oitavos, e o que resta então, 5 oitavos para a parte azul. Como essas frações podem ser lidas? Justamente como a gente falou, né? 1 oitavo, 2 oitavos e 5 oitavos. Olha aqui, ó. Olha só que legal, ó. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Parte laranja aqui, ó. Olha só. A parte laranja. Tá? A parte laranja é essa parte pintada aqui, ó. Tá? Que a gente contou como 2 oitavos, ok? Observa que os oitavos eu posso contar de 4 em 4, eu posso contar de 2 em 2 ou de 8 em 8, né? De 8 em 8 daria uma parte inteira, mas a cada 2 pedaços aqui, ó, não importa se tem cores diferentes, eu posso contar, eu posso distribuir esses 8 pedaços contando de 2 em 2. Então aqui eu tenho 2 pedaços, aqui eu tenho 2 pedaços, aqui eu também tenho 2 pedaços e aqui, ó, fechei 2 pedaços também. Poderia contar 4 pedaços, ó, 1, 2, 3, 4 pedaços, 1, 2, 3, 4 pedaços e 8 pedaços seria tudo, né? Contar de 8 em 8. Quer dizer que 8 eu consigo contar de 2 em 2. Foi o que eu fiz, ó. Contei 8 de 2 em 2. 2, 2, 2 e 2. Contei 8 de 2 em 2. Agora, olha esses 2 oitavos, essas duas partes do total. Puxa vida, fugiu.